Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje vocês estão estranhando, né? Eu tô aqui com o Bento, mas para vocês ele é o Bentinho. É um menininho arteiro, tem 1 ano só e ele participou de várias aulas conosco aqui em casa. Ficava aqui no meu pé, bem quietinho. Ele é bem obediente, mas é muito arteiro. Por que eu tô aqui fazendo graça e mostrando o Bentinho para vocês? Porque o tema hoje nós vamos falar sobre essa questão. Animal não é coisa. Eles têm sentimentos, eles sentem dores, eles conversam com a gente e eles fazem parte da família. Sim, o tema da redação é exatamente sobre a lei ambiental. A atual lei que foi sancionada agora pelo presidente Bolsonaro e que passou de 3 meses a 1 ano, punição para quem praticar maus tratos contra esses bichinhos, agora é de 2 a 5 anos. A lei ela acabou se tornando mais rigorosa, certo? Já havia sim uma proteção aos animais na nossa Constituição de 88. Então nessa Constituição já estava lá dizendo que nós temos que cuidar da nossa fauna, da nossa flora, que nós temos que preservar o meio ambiente e que nós não devemos praticar os maus tratos, como acorrentar os animais, comercializar animais silvestres, caçar, negar alimentação, negar cuidados quando necessário. Então, agora a lei, ela trata mais especificamente desses bichinhos aqui, que são os animais domésticos, os cães e os gatos. Mas ela engloba, sim, todos os outros, os peixinhos, os passarinhos enjaulados. Hoje nós vamos discutir bastante. Eu vou falar dessa legislação, eu vou mostrar algumas regulamentações que foram feitas, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isto, aí então vou propor uma redação para que a gente faça, colocando inclusive proposta de intervenção. E já adianto, como proposta de intervenção, um disque denúncia. Vai ter uma aula que eu vou colocar aqui, tem uma garota muito inteligente dando dicas, se esse tema de redação for o tema do Enem, então ela dá muitas dicas de como que a gente poderia então fazer uma redação nota 1000. Certo, gente? Bora que a aula tá muito boa. Tchau! Tchau, gente! Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem hoje no Brasil, gente, 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos. No intuito de frear os maus tratos contra esses animais, o atual presidente Jair Bolsonaro ele sancionou recentemente o projeto de lei 1095 de 2019 que aumenta a punição contra quem praticar maus tratos. Essa legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Com o projeto, a Lei 9.605 foi alterada com o objetivo de aumentar penas relativas aos crimes de maus tratos a cães e gatos, criando um item específico para a proteção desses animais, por eles serem os mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. Agora, atos de abuso, maus tratos, mutilação de cães, gatos, passa a ter pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. O atual presidente chegou até a questionar o aumento dessa pena, mas a medida ganhou o apelido de Lei Sanção, em homenagem a um cão recentemente de Minas Gerais que teve as patas traseiras mutiladas. Maus tratos de animais para diversão humana. Então aqui eu vou ler uma coletânea para vocês, para depois então nós fazermos a proposta de texto. Embora proibido, alguns circos ainda usam animais para os seus espetáculos, e estes, na maioria das vezes, são as maiores atrações. O público aplaude, mas não reflete que aqueles animais apanharam muito para aprender a fazer coisas que são completamente contra a sua natureza. Para serem adestrados, esses animais, eles sofrem torturas, ficam presos, são surrados, pois aprendem basicamente estabelecendo uma relação de dor e medo. Além deste tratamento, há constantes viagens em jaulas, treinamentos, medo das apresentações e falta de cuidados adequados que sujeitam esses animais a viverem em permanente estado de estresse psicológico. Santa Catarina promove anualmente, durante a Semana Santa, a Farra do Boi. Tradicional nesse estado, esse evento ocorre simultaneamente
simultaneamente em várias cidades e consiste em largar um boi a correr pelas ruas, enquanto pessoas ora batem violentamente no bicho, ora disparam do boi, que aterrorizado se remete contra as pessoas. Nos rodeios que acontecem em quase todo o Brasil, os bois são torturados. Para que eles fiquem violentos e promovam um bom espetáculo, recebem vários estímulos com instrumentos pontiagudos, elétricos, entre outros. As provas de laço também são apontadas como maus tratos de bovinos e equinos, já que esses animais, em algumas modalidades, eles são laçados pelo pescoço, pelas patas traseiras e, ao mesmo tempo, restando-lhes caírem ao chão indefesos. Rinha de galos, brigas de cães são também esportes proibidos no Brasil pela legislação ambiental, mas ainda acontecem com frequência. Nesses eventos, os animais são treinados para brigar até a morte de um deles, ou até que seu dono desista. Os torcedores desses esportes apostam dinheiro. O abuso e o maltrato contra um animal são configurados crimes ambientais de acordo com a Lei 9.605 de 68. Quem souber ou assistir algum caso de maltrato de animal deve imediatamente comunicar à polícia. Texto 2. Selo identifica produtos que não testam em animais. Cruelty free. Exigir apenas um selo resolve? No Brasil não há uma legislação muito clara para regulamentar essa questão. Está posto em lei que os testes são considerados crime quando tiverem alternativas, mas não há controle sobre isso. Os fabricantes sequer são obrigados a informar se fazem testes ou não. Vale lembrar ainda que o fato de uma empresa informar que não testa, como não há controle, não significa que ela realmente não realize tais testes. Se você gosta muito de uma marca, entre em contato com o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Faça contato pelas redes sociais para que ela se pronuncie. A pressão popular é uma das armas mais eficazes para promover mudanças. Gente, aqui nós estamos falando principalmente da indústria de cosmético. Avon, Mary Kay, L'Oreal, Elseve, essas marcas famosas que a gente conhece, procura para saber. Elas fazem testes, rímel, base, batom, delineador, creme para cabelo, creme para o corpo. Todos esses produtos, eles foram testados em animais. Então, veja o quanto isso pode ser ofensivo, agressivo a um animal que está ali somente para receber tal produto, se tem alergia, se não tem alergia, se vai gerar alguma inflamação, se não vai, se vai provocar alguma queimadura, se não vai, se vai irritar os olhos ou se não vai. Então, tudo isso é desenvolvido fazendo teste em animal, o que não é legal. Começa a observar, será que apenas esse selinho vai resolver? Texto 3. Brasil tem 30 milhões de animais abandonados. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior e em cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos, o número chega a 1/4 da população humana. Então, pessoal, aqui vale a reflexão sobre a comercialização de animais. Então, quando você pensa em comprar um cachorro, entre aspas, de raça, é legal parar e pensar se não seria legal adotar, sabe? Um mestiço, um vira-lata, ele vai te trazer alegria, ele vai cuidar da sua casa, ele vai ser a companhia do seu filho e da sua família do mesmo jeito. E ele vai ser engraçadinho e melhor, ele vai ser único. Nenhum animal vai ser igual, ele é diferente. Então ele pode ter uma orelha de uma raça, um pelo de uma outra raça, o porte, as patinhas, sabe? Vamos parar para pensar nessa questão. E a partir do momento que você compra um animal, você está estimulando o comércio. Então pensa nas matrizes, nas fêmeas que ficam ali e elas acabam servindo de barriga de aluguel. O desgaste, o quanto esse animal ele vai ser exposto a isto, sabe? Ao coito, à gestação, o desgaste do seu corpinho que vai esticar, encolher,
Vamos parar para pensar nessa questão. Será que vale a pena? Texto 4. O que configura maus tratos aos animais? Abandonar, ferir, mutilar, envenenar, manter preso permanentemente em corrente, manter em local pequeno e sem higiene, não abrigar do sol, da chuva e do frio, deixar sem ventilação ou sem a luz solar, não dar comida e água diariamente, negar assistência veterinária quando está ferido ou doente, obrigar a trabalho excessivo ou superior à sua força, utilizar animal para show, coisas que possam lhe causar pânico ou estresse, capturar os animais silvestres, promover a violência como rinha, farra do boi, entre outros. Então denuncie. Nós temos 190 para a Polícia Militar, nós temos 181 para o Disque Denúncia e nós temos aí uma linha de 0800 do IBAMA. Então, qualquer denúncia é bem-vinda. Texto 5. Agora é lei. Maus tratos contra animais podem dar até 5 anos de prisão. A Lei 14.064, de setembro de 2020, que aumenta a pena para os maus tratos contra gatos e cachorros, foi publicada nessa quarta-feira no Diário Oficial da União, agora 30 de setembro. De autoria do deputado Fred Costa, do Patriotas MG, o texto altera a Lei de Crimes Ambientais, aumentando a pena, que passa de 2 a 5 anos de reclusão com multa e proibição de guarda. Então, o dono perde o animal. O autor do crime passa também a ter um registro de antecedente criminal. Antes das mudanças, a penalidade para a violência contra animais silvestres e domésticos e domesticados era de 3 meses a 1 ano. As alterações se referem apenas para os gatos e os cachorros. Proposta. Como leitor assíduo, redija uma carta argumentativa para ser enviada à seção de cartas de uma revista de grande repercussão, de grande circulação nacional, posicionando-se a respeito maus tratos contra animais no Brasil. Baseie-se na leitura, então, dos textos que foram motivadores apresentados aqui nesta coletânea e nos seus conhecimentos que foram construídos aí ao longo da sua formação para redigir essa carta. Então, uma carta argumentativa, ela tem muita semelhança com o texto argumentativo. Qual é a diferença? Nessa carta você precisa trabalhar com início, o vocativo, que é uma saudação, e você precisa também manter essa interlocução. Então, no início da carta você se apresenta como autor da carta, então você vai se apresentar como leitor dessa revista e você então vai tratar dessa questão de maus tratos, apresentar os seus argumentos, que você é contra, os maus tratos, e propor alguma solução. Como você vai escrever uma carta para que seja publicada, então obviamente você tem algo a dizer, alguma solução, alguma proposta de intervenção. Você depois se despede no desfecho e você assina. O corpo do texto da carta argumentativa, então, além do vocativo, o que ele deve ter? A introdução. Corresponde então ao primeiro parágrafo. Você vai fazer as apresentações em geral, a quem dizer, então no caso se você vai se dirigir aos leitores, então você pode colocar aí um plural nessa interlocução. O que dizer, então você já coloca o objetivo da carta, posicionando-se contra o maltrato. Por que você está dizendo isso? Então, obviamente, nos seus argumentos você vai justificar e como dizer. Então, a maneira como você vai alertar a população e propondo aí algumas intervenções. A apresentação do autor do tema a ser abordado, bem como a tese e o ponto de vista, isso deve estar na introdução, tá? Desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai defender o seu ponto de vista. Você vai justificar por que você é contrário aos maus tratos. Então, pegue aí uma linha de raciocínio. Vai falar somente dos animais maltratados para diversão? Então, pega aquele primeiro texto lá que eu li, falando sobre a rinha, rodeio, esses eventos que envolvem animais. Ou, pegue então a questão mesmo da legislação aí, fale somente dos maus tratos aos animais domésticos, que ficam presos, animais que têm apartamento, que o dono não passeia com o animal, que o animal fica preso o tempo todo. Sei lá, pensa, faz aí um recorte, porque a carta é um texto mais curtinho. Na conclusão, confirma as suas posições assumidas, uma vez que você vai comprovar, então você pode usar o texto da legislação e
faça então a sua despedida. Encerre a carta nesse tom de alerta, nesse tom aí de reconsideração e assine. A assinatura geralmente numa revista é um apelido, geralmente a pessoa não se identifica com nome e sobrenome, ou é até mesmo o seu endereço eletrônico. Outra coisa, no cabeçalho, local e data, como é uma carta que vai ser publicada numa revista, ela não precisa da data e do local, porque na própria revista já tem. Certo, gente? Esta era a aula de hoje. Eu espero agora então que vocês assistam ao vídeo para ter mais argumentos, para vocês terem mais informações para colocar nessa redação. E se cair um tema sobre ser humaninhos? Ha! Por essa você não esperava. Maus-tratos aos animais é um tema sério e relevante e pode vir a cair sim no Enem. Então agora você vai ficar preparado, preparada para fazer uma redação digna de nota 1000 sobre esse tema a partir desse vídeo. Assista até o final que eu preparei um presente para você. O primeiro passo é entender que maus-tratos aos animais é um problema presente, não só presente, como presente de várias formas. Desde o espancamento de animais domésticos, até o abandono, até a matança para consumo, até o fato de várias empresas usarem animais para testes. Tudo isso se enquadra maus-tratos aos animais. Então o Enem ele pode cobrar de forma geral, tipo maus-tratos aos animais, e aí você que vai ter que fazer um recorte do que você vai focar no seu texto, ou ele pode cobrar de forma específica. Mas aqui a gente vai falar sobre maus-tratos aos animais de forma geral para você estar preparado, preparada, independentemente do recorte que o Enem faça. Eu vou deixar aqui embaixo os links da pesquisa que eu fiz para produzir esse conteúdo, que foram vários, mas um dos links mais valiosos que estão aqui é de uma matéria da Super. Infelizmente ela está fechada para assinantes, eu assino a Super, então eu tive acesso a ela na versão impressa e aí eu fui para a versão online para poder produzir esse conteúdo. E é uma matéria que explica o porquê da gente fazer isso com os animais. Então, se a gente entende que no Enem sempre cai um problema e a gente tem que levantar causas desse problema, a gente vai conversar sobre isso agora. Zuzu, você tá querendo ser maltratada? Está estragando meu vídeo? Hein? Você quer entrar no quadro de maus-tratos aos animais? Você vai participar do vídeo de hoje. Que peso! Ai. Oi, pessoal. Eu gostaria de falar que eu não sou maltratada. Ela não é maltratada, tá, gente? Ela veio dar um relato super amoroso. Você gostaria de dar um relato sobre maus-tratos aos animais, Zuzu? Ai, gente, eu acho que isso é uma coisa tão errada, sabe? Vocês deviam tratar os cachorros assim como eu sou tratada aqui nessa casa. Durmo o dia inteiro, tenho várias cobertinhas. Tá com sono? É pelo jeito, maus-tratos aos animais nessa casa não tem, né? Obrigada pela sua participação. Então vamos lá, a primeira causa que eu vejo nesse problema é a sensação de soberania dos seres humanos sobre os outros seres vivos. Isso tem a ver com o argumento coringa da lenta mudança da mentalidade social. Então a gente evoluiu em vários quesitos, mas nesse a gente ainda está começando essa caminhada. Isso explica o fato, por exemplo, da gente decidir absolutamente tudo que acontece com os outros animais, né? A gente sentir que deve decidir tudo, sejam animais domésticos ou não. E até o fato, por exemplo, de haverem raças que foram inventadas, como é o caso da Zuzu, né? O Bulldog francês, ela não é uma raça natural. Ela foi feita em laboratório, foi criada. Isso tem a ver com a nossa sensação de que nós somos superiores do que os outros animais. Nós somos superiores a eles. Então, por mais que a gente tenha muito amor pelos animais, a gente se sente superior a eles, né? A gente sente que eles são objetos, eles são propriedade nossa. É por isso que a gente pode pôr um lacinho ridículo na cabeça deles, por exemplo, ou ainda fazer coisas extremamente piores. Tudo vem da mesma base, que é a sensação de superioridade. Se a gente for pensar, até mesmo os animais de estimação, os pets, eles são maltratados simplesmente pelo fato deles terem sido tirados de suas mães super cedo e trazidos para nossa casa. O fato da gente ter comprado eles, então isso objetifica o animal. E a gente tem a palavra final sobre tudo que acontece na vida deles, inclusive eles serem sacrificados ou não, por exemplo. Isso sem falar em outros animais de estimação que vão além do cachorro, como a caso do peixe, que vive confinado num espaço pequeno, ou os passarinhos,
vazios que vivem em gaiolas. Uma alusão legal para sua redação é a seguinte alusão histórica. Na Roma Antiga, animais e humanos eram considerados categorias bem diferentes de seres vivos, tirando criminosos e inimigos derrotados. É claro que entravam no primeiro grupo. Então era como se os animais fossem literalmente considerados inferiores. Não à toa, bandidos rebeldes, soldados capturados e leões lutavam contra si até a morte para a diversão de milhares de outras pessoas. Foi o cristianismo que tirou os gladiadores do centro dos coliseus do Império apenas no século IV, dizendo que sim, eles tinham alma, assim como todo o resto dos sapiens. E a Bíblia é mesmo uma ótima alusão para isso, né? Deus fez o homem à sua própria imagem e Deus deu ao homem o domínio sobre as demais criaturas. É uma visão cristã das coisas, da origem cristã, a superioridade de seres humanos sobre os demais seres. Pode ser absurdo, mas há uma sequência parecida na evolução do pensamento que levou ao sexismo, que levou ao racismo. Tanto o sexismo, quanto o racismo, quanto os maus tratos aos animais, eles têm como base a sensação de superioridade de determinados seres vivos sobre outros. A segunda causa do problema que eu enxergo é a soberania de interesses financeiros, ou seja, a sobreposição de interesses financeiros. A gente sabe que há um mercado, tanto agronegócio, com relação ao consumo de carne, quanto aos testes realizados nas indústrias com animais. Tudo isso tem a ver com a sobreposição de interesses financeiros, interesses econômicos. Então, a maioria das empresas ainda faz testes em animais, as empresas de cosméticos especialmente. Já há uma movimentação para mudar isso, já há marcas mudando, existe até um selo, né, cruelty free, mas mesmo assim isso ainda é muito presente. Segundo o levantamento baseado em dados da entidade internacional PETA, apenas 9 entre 63 marcas do ramo aboliram a prática. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa matéria. Esse PETA é a entidade Pessoas pelo Tratamento Ético aos Animais. Outra causa, a terceira causa, é a insuficiência de leis. Então, o nosso direito, ele se baseia no direito romano, certo? Que define os animais como bens móveis, na subcategoria dos suscetíveis de movimento próprio. Isso está no artigo 82 do Código Civil. Então, para o direito, os animais são coisas. Mas, apesar disso, a gente tem algumas leis que, em teoria, o protegem. Por exemplo, o decreto 24.645 de 1934 proibiu maus tratos aos animais. Além disso, a nossa Constituição Federal diz em seu artigo 255 que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então isso é uma coisa que eu não deixaria de fora na minha redação. Os maus tratos animais é um problema de inconstitucionalidade. A gente não está cumprindo o que está na Constituição. E tem a lei também 9.605 de 98, que diz: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Infelizmente, como a pena é baixa e o serviço de fiscalização é falho, os maus tratos animais continuam acontecendo. Então você pode e deve tratar no seu texto sobre a insuficiência de leis. Há um projeto de lei de 2012, é o projeto de lei 236, que é para ser o novo Código Penal e vai aumentar a pena contra crimes contra animais. Isso pode ser que iniba em algum nível os maus tratos, mas ainda é um projeto de lei, então não foi solucionado esse problema. Eu li uma notícia mais recente que também pode ajudar, que é: o plenário do Senado aprovou a ampliação da pena para o crime de maus tratos animais em 2018, isso, gente, super fresco. E hoje a pena prevista é de 3 meses a 1 ano, como eu acabei de falar, além de multa. Com o projeto, a pena agora será de 1 ano a 4 anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida. Só que uma coisa que eu não encontrei na internet foi um disque denúncias próprio. Em todos os sites fala para você denunciar por meio do 190, então ligar para a polícia. Não há um disque denúncias próprio. E a gente sabe que quando não há um disque denúncias próprio e campanhas de incentivo à denúncia aos maus tratos, a coisa fica um pouco mais difícil de resolver. Então o que você pode falar no seu texto é também sobre essa falta de um disque denúncias. Se você falou sobre insuficiência de leis,
combina muito na tua proposta de intervenção falar sobre a falta de um disque denúncias, né? Então, sugerir a criação de um disque denúncias especializado, próprio para denúncia de maus tratos aos animais. E aí, eu complementaria com alguma campanha de divulgação nas redes sociais desse disque denúncias, para popularizar. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a pensar melhor sobre o tema maus tratos aos animais. Me conta aqui embaixo se você já escreveu uma redação sobre esse tema, e se você ainda não escreveu, eu tenho uma surpresinha. Aqui na descrição eu tenho uma proposta de redação sobre esse tema para você colocar em prática. Eu acho que se cair esse tema no Enem desse ano, você vai me agradecer demais por ter disponibilizado esse vídeo e esse material. Feito? Então feito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que esse tema é bem bacana. Eu espero então que vocês façam aí as atividades e proponham soluções pertinentes. Como eu já disse, o disque denúncia, existem exames toxicológicos, necrópsias, né, que são feitas quando há crimes e denúncias de que os animais foram envenenados. Então, existem várias possibilidades aí para vocês colocarem na redação como uma proposta de intervenção. Eu espero que vocês consigam fazer essa redação e encaminhem para mim, para eu dar uma olhada, para eu fazer uma apreciação e dar um retorno, um parecer para vocês. Certo, gente? Tchau!